Olha, ontem uma grande repercussão, a ação da Polícia Federal contra o pré-candidato à presidência Ciro Gomes e também o irmão dele. A reportagem é de Michael Mendes. O alvo principal da operação foi o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. De acordo com a Polícia Federal, Ciro é citado em uma investigação sobre supostos desvios de dinheiro em 2014, nas obras da Arena Castelão, em Fortaleza. Ainda de acordo com as investigações, os empresários da Galvão Engenharia teriam promovido ou realizado vários pagamentos de propinas, e esses pagamentos disfarçados de doações políticas. E entre os suspeitos que teriam recebido esse dinheiro, Ciro Gomes e os irmãos dele. Outros 24 alvos também estão sendo investigados. Segundo a Polícia Federal, há indícios de pagamentos de até 11 milhões de reais em propinas. Ciro Gomes usou as redes sociais para se defender. Na postagem, ele disse, abre aspas, a absurda operação da Polícia Federal de Bolsonaro prova que parte das nossas instituições está sendo criminosamente manipulada para ofender um homem público e honrado. Fecha aspas. O senador Cid Gomes fez duras críticas ao governo e à Polícia Federal. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que é o moleque maior, está aparelhando a Polícia Federal, recrutou um quadro medíocre, que nunca ocupou nenhuma função de destaque na Polícia Federal por falta de mérito e por ser vinculado à família dele. Os filhos são muito entrosados com essa coisa de polícia, né? Recrutou um medíocre para dirigir a Polícia Federal. O deputado Capitão Wagner do PROS do Ceará defendeu a operação da Polícia Federal. Foi uma obra que custou alguns milhões de reais aos cofres públicos do estado de Ceará, inclusive com a utilização de recursos federais. E hoje pela manhã, importante frisar, com autorização do Judiciário Federal, com o acompanhamento do Ministério Público Federal, a Polícia Federal realiza a operação na casa de pelo menos 3 integrantes de uma só família. A família Ferreira Gomes hoje foi acordada pela Polícia Federal. Busca e apreensão realizada na casa do presidenciável, eterno presidenciável Ciro Gomes, na casa do ex-governador e atual senador Cid Gomes e na casa do irmão dos dois, Lúcio Ferreira Gomes. Já o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, subiu o tom contra a ação da polícia. Eu quero me solidarizar com estes dois líderes políticos do país, dizer que o Brasil não suporta mais este processo de tentativa de intimidação de vozes da oposição, utilizando o aparato policial, que tem que ser um aparato policial republicano, que respeite a todos os brasileiros, que se comporte dentro da Constituição. O governador do Ceará, Camilo Santana, usou as redes sociais para defender Ciro Gomes. Abre aspas. Sobre a ação da PF hoje, estranhamente de investigações de uma década atrás, expresso todo o meu respeito pelos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, grandes homens públicos, pessoas íntegras que já prestaram e continuam prestando relevantes serviços para o Ceará e para o Brasil. Fecha aspas. O Palácio do Planalto foi procurado, mas não se manifestou sobre as declarações de Ciro e de Cid Gomes. Girando os nossos comentaristas, começando com você, Ricardo Salles. Essa reação de Ciro Gomes, dizendo que o presidente da República estaria por trás dessa ação da PM, como é que se analisa isso e qual é a avaliação de uma operação como essa? Bom, é o famoso jus esperneandi, né? Está no papel dele de reclamar. Mas essa operação realmente, primeiro, nos relembra o desperdício de dinheiro público que foi na época da construção dessas arenas, desses estádios Brasil afora. Não era prioridade do país, como todas as obras da época do PT, grandes escândalos de corrupção, aumento de custo, atraso, má qualidade. Por outro lado, esse argumento de que há um aparelhamento na Polícia Federal não procede de maneira nenhuma, tanto que diversas operações, inclusive contra mim, foram feitas pela Polícia Federal, muitas delas sem fundamento. Que há, sim, de fato,
algumas operações feitas pela Polícia Federal, motivadas pela visão pessoal de alguns delegados que muitas vezes presidem as investigações, é verdade. Nós não podemos dizer, nesse caso especificamente dos irmãos Gomes, quão disso é verdade. A exemplo do que defendi no meu caso, defendo também no caso deles, dizendo que vamos aguardar, tem que aguardar a investigação para ver se há realmente fundamento para aquilo que foi feito. Mas o que de verdade não há, e não há mesmo, é aparelhamento da Polícia Federal, comando da Polícia Federal, o direcionamento da Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro ou pelo governo federal. E, inclusive, não é verdade que foi escolhido o Paulo Maiorino, que é diretor-geral da Polícia Federal, como forma de controlar a instituição. Ele é um delegado de carreira, com mérito sim, é uma forma muito feia essa dita pelo governador de falar de um diretor-geral da Polícia Federal, que é uma pessoa que tem uma carreira impecável dentro da corporação. Diogo Schelp, Ciro e Cid Gomes tiveram apoio público de outros políticos, inclusive até do Lula. Exatamente. É interessante porque Ciro Gomes, não muito tempo atrás, chamou Lula de o maior corruptor do Brasil, né? E agora Lula vem em socorro a ele com mensagem dizendo, inclusive, que Cid e Ciro Gomes são pessoas idôneas, né? Exatamente o contrário do que Ciro havia dito sobre ele antes. Então agora Ciro fica em dívida com Lula por essa solidariedade que foi demonstrada. Agora é interessante o seguinte, que nos bastidores ali da família Gomes, essa operação é entendida não necessariamente como uma operação, né, segundo essa teoria de que haveria uma interferência política, não necessariamente para favorecer o candidato ou pré-candidato Jair Bolsonaro frente a um pré-candidato bem mais fraco que é o Ciro Gomes, mas sim com uma questão regional. A gente viu ali o capitão Wagner, né, falando na tribuna, digamos, elogiando essa operação, e é justamente o capitão Wagner que pode ser candidato a governador no estado contra a família Ciro Gomes. Então a tese que existe ali nos bastidores é que na verdade seria, né, segundo essa teoria, uma interferência política para favorecer justamente o capitão Wagner, que estava ali falando na tribuna sobre essa operação. Agora, Cristina Grêmio, será que a candidatura de Ciro Gomes pode ser afetada por causa desta mobilização da Polícia Federal e essas reações políticas também? É o que eles tentam fazer parecer quando vem com essa verborragia, esse monte de xingamentos para cima do presidente Bolsonaro, tentando associar a uma operação organizada pelo governo federal contra supostos adversários políticos que estivessem ameaçando uma possível candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. A gente sabe que não é nada disso, né? Olhando as pesquisas que a esquerda tanto diz que são confiáveis, o ex-ministro Ciro Gomes, né, o candidato pelo PDT já anunciado, tem 2 ou 3%, dependendo da pesquisa, acho que não conseguiu pontuar mais do que 5% em nenhuma delas, então, em tese, não favorece nem desmerece em nada. O eleitorado dele é cativo, vão ser aqueles mesmos de sempre que vão votar nele, se ele se candidatar. Não consigo ver isso abalado. Agora, que é uma clara tentativa inversa deles de atingirem um dos fortes candidatos à eleição presidencial do ano que vem, isso é claro. Quando ele fala recrutou um policial medíocre, um quadro medíocre, né? O ex-governador Cid Gomes falando isso para se dirigir ao atual superintendente da Polícia Federal, ele está querendo dizer que o atual mandante do executivo, o presidente Bolsonaro, não tem capacidade de escolha. E vamos lembrar que o STF impediu o presidente de nomear quem ele queria para a Polícia Federal, porque, embora fosse uma prerrogativa constitucional, ele estaria aparelhando. Foi a primeira vez na história do Brasil que um presidente da República foi impedido de escolher, sim, o quadro que a Constituição determina que ele escolha. E lembrar também que operações de busca e apreensão não acontecem à revelia da justiça, não é porque o delegado de ideologia tal quis que acontece, sempre há uma ordem judicial. Então, o ex-ministro Ricardo Salles lembrou aqui que ele mesmo foi alvo, mas há sempre um juiz que analisa os indícios ali, depois, eventualmente, não se confirmam, mas o policial entra na casa de uma pessoa para vasculhar, tentar colher mais provas, porque já tem algum indício. E aqui, os policiais envolvidos nessa operação falam em indícios de propina de 11 milhões de reais nas reformas do Estádio Castelão. Então, precisa ser apurado. E em relação
Eu não lembro quem foi, acho que foi o governador Camilo Santana, que disse que são investigações antigas, que estranhamente estão tendo andamento agora. Isso é só mais um fato para a gente lamentar, né? Que a justiça seja tardia no Brasil. Mas pouco importa se foi antigo o fato ou não, precisa ser apurado e investigado até o fim. Ricardo Salles, e na sua opinião, esta operação da Polícia Federal pode prejudicar a candidatura de Ciro Gomes? Veja, não vai prejudicar aquilo que praticamente não existia, como já disse a Cristina. De fato, o Ciro Gomes, ele tem o dom de transformar pequenos incidentes ou casos que aconteceram ao longo das campanhas dele em grandes situações. Acho que uma dessas é essa que nós estamos vendo agora, o teatro que ele está criando em torno dessa operação toda, que no fundo é o exercício regular, né, do poder de polícia em torno de possíveis escândalos que envolvem não só ele próprio, como os irmãos também. De novo, repito, essas operações, esses investimentos, esses gastos da época do PT, são todos eles a priori suspeitos. Custaram caro, foram superfaturados, demoraram e têm má qualidade. Agora, Diogo Schelp, em relação ao ano eleitoral de 2022, será que teremos novas operações da polícia? Há essa interferência política na Polícia Federal? Não dá para afirmar isso, né? Que nem a gente estava falando agora das operações que já foram feitas contra aliados do presidente. A gente pode citar aqui recentemente o deputado Josimar Maranhãozinho, que é do PL, o partido ao qual o presidente se filiou. Enfim, poucos dias depois de Bolsonaro se filiar ao partido, ele teve uma devassa da Polícia Federal. Então, é muito complicado afirmar que há, de fato, essa interferência política. Agora, o que está acontecendo, isso é inegável, é que essa operação aumentou a pressão sobre Ciro Gomes para que ele desista da candidatura dele, né? No PDT há uma cisão, uma divisão interna. Muitos deputados do PDT não querem sequer que Ciro Gomes concorra, né? Eles atribuem, inclusive, um limite, uma data limite para que ele deslanche nas pesquisas, março do ano que vem, e se isso não ocorrer, que ele saia para que o partido possa, inclusive, eventualmente entrar numa federação com o PT na disputa para garantir um número significativo de deputados no ano que vem. Então existe essa pressão já existia e agora se torna ainda mais forte com essa operação da Polícia Federal. Cristina, a última pesquisa que saiu mostrou que Ciro está tecnicamente empatado com Sérgio Moro. Então, qual seria o interesse do governo federal em fazer esta operação para prejudicar a candidatura dele? É o que eu falei antes, do governo federal não vejo interesse nenhum, nem em relação ao próprio Sérgio Moro, se a gente for olhar com o viés das pesquisas, né? As pesquisas estão colocando os dois extremos, que são o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, como prováveis candidatos a um segundo turno, se houver segundo turno, porque as pesquisas dizem que o presidente Lula vence com 500, não sei quantos por cento já, que ele tem, estou brincando, mas tem pesquisa colocando, ontem saiu a pesquisa do IPEC, colocando ele com 48%, o que quase daria, dentro da margem de erro, garantia de aprovação no primeiro turno, o ex-presidente Lula, né? Mas considerando isso, que um tem 40%, outro tem 20%, e os demais candidatos, os supostos representantes da terceira via têm 4%, 5%, 6%, não vejo como um candidato que está lá em cima quisesse armar para cima de um desses candidatos que está lá embaixo nas pesquisas. Eu acho mais que é realmente é uma operação policial, obviamente, é uma investigação, mas eu acho que ali na terceira via há realmente uma pressão para que todos se unam para tentar oferecer alguma resistência aos dois polos. Ontem o ex-ministro Sérgio Moro esteve aqui conosco no Jornal da Manhã e ele falou claramente isso, que nesse momento não se cogita a aliança entre os supostos candidatos da terceira via, porque o próprio Sérgio Moro não se define assim, mas que mais para frente vai haver, que todas as candidaturas fora dos extremos estão conversando entre si, e que é óbvio, o que todos nós sabemos, que vai haver uma ligação. Então, eu acho que o próprio PDT já está vendo que não tem condições de ser o Ciro Gomes o nome mais forte e já está pendendo para essa possível aliança com outros pré-candidatos.